Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário, todos os dias levantando um altar ao nosso Deus, um altar de adoração, um altar onde nós declaramos que só há um Deus, só há um Cristo, Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que tem uma aliança comigo e com você. Quando nós nos arrependemos das nossas falhas, quando nós declaramos que só há um Deus em nossas vidas, só há um Deus ao qual nós nos prostramos, só há um Deus ao qual nós acreditamos, onde nós depositamos a nossa esperança, só há um Deus onde nós extraímos a força para continuar andando, a força para continuar olhando para frente, olhando para a face, para os olhos desse Cristo que está vivo, sentado ao lado de Deus Pai, que nos deixou aqui nessa terra, o Espírito de Deus que vem e fez morada em nossos interiores. Então nós temos um altar no nosso interior. Este Deus, ele não está em estruturas, mas está aqui no nosso interior, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando todos os dias nós nos arrependemos das nossas falhas e declaramos: Jesus, vem e queima em nós, queima o pecado, queima as transgressões, nos ajuda a nos alinharmos dentro do teu caráter, dentro de quem tu és, muda o nosso coração, muda a nossa mente. Quando o nosso coração é mudado, quando o nosso caráter é transformado, os nossos pensamentos são transformados. Quando os nossos olhos estão em Cristo, os nossos pensamentos são os pensamentos do alto. E eu já estive nessa minha caminhada cristã, eu falo que eu tive um esgotamento emocional durante essa caminhada cristã, né, aqui em Portugal, depois que eu vim aqui para Portugal. E eu vejo claramente que os meus olhos foram sendo retirados daquele que me dá esperança, aquele que me ajuda, aquele que me transforma, aquele que me cuida, aquele que me protege. As aflições daqueles tempos onde eu tive aquele esgotamento emocional, as aflições daquele contexto todo, me tiraram o foco, me tiraram de Cristo. E eu tenho consciência plena disso. E eu posso falar verdadeiramente, sem vergonha de falar que eu me arrependi na presença do Senhor. Eu retomei, eu alinhei os meus olhos novamente, os meus passos na presença do Senhor. Eu não saí por aí pecando, eu não saí fazendo nada fora extraordinário. Eu somente tirei os meus olhos de Cristo. Eu somente tirei a minha esperança de Cristo. Eu lia a palavra, eu orava, mas o meu coração já não queimava mais. As aflições, a carga que o contexto profissional, o contexto de vida me trouxe dentro daqueles momentos, me tirou da presença do Senhor. E eu achei que eu estava sozinha. Mas este Deus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor por mim e por você, Ele vem e nos resgata. Ele vem e limpa a lente dos nossos olhos. Ele vem e muda os nossos pensamentos. Ele vem e diz: Andréia, tu é amada. Andréia, tu não é um erro. Salmo 139, Andréia, eu tenho propósito através da tua vida. Andréia, se comigo, anda retamente, assim como ele falou para Abraão lá, quando ele faz novamente a aliança com Abraão. E ele diz: olha, daqui a um ano, Sara vai ter... Sara, idosa ali, já com seu ventre na menopausa, já com seu ventre infértil, vai ter um filho, e esse vai ser o filho da promessa. Se correto, anda comigo de forma correta. Ele fala para Abraão, o amigo dele, aquele que ele escolheu para, a partir de Abraão, criar um povo para ele, um povo para este Deus. E ele fala para Abraão: Abraão, se correto comigo, por favor. E ele fala para mim e para você todos os dias: Andréia, ser correta, anda de forma reta comigo, alinha aí os teus pensamentos, alinha aí as tuas posições, tenha paciência, espera eu falar comigo. E nós vamos ler aqui, ontem nós falamos sobre o perfil, sobre as características de quem teme a Deus, né? E nós falamos sobre o perfil aqui de Noé,
Nós continuamos hoje aqui no estudo de Noé. Noé era obediente, Noé ouviu o Senhor, Noé não olhou para o lado, independente das aflições que ele foi tendo ali naqueles 100 anos e pouco ali, que ele construiu aquela arca dentro de um contexto onde não chovia. Verdadeiramente. E nós vamos ver também detalhes que os casais de animais ali que o nosso Deus disse que iria separar e enviar ali para a arca para que, junto com Noé e sua família depois, esses animais e Noé e sua família povoassem a terra, junto com eles o Senhor fez com que esses casais entrassem, casal a casal, dentro da arca. E depois ele selou a porta da arca, conforme nós falamos ontem, para que Noé não fosse contra aquilo que Deus já havia planejado, que faria uma população, um povo através ali de Noé. Então aqui nós vemos que o nosso Deus, quando ele tem propósito para mim e para você, cada um de nós tem um DNA, cada um de nós tem um propósito na presença do Senhor. Seja falar ali com o meu vizinho, seja ali falar com um colega lá no trabalho, nós temos um propósito. Nós não somos um erro. Nós temos um propósito em comunidade, andarmos como povo desse Deus, honrarmos Ele, mas nós temos um propósito individual. E o maior propósito que nós temos como comunidade é adorar a Deus acima de todas as coisas. Como pessoa individual, adorar a Deus acima de todas as coisas. E Ele vai falar diante daquilo que cada um das habilidades, de todas as habilidades que Ele distribuiu ali. Lá no Novo Testamento, os autores nos falam que o Espírito de Deus, ele distribui conforme ele quer as habilidades ou os dons para cada um. Eu, Andréia, nasci com dons que o próprio Deus já colocou em mim. A minha irmã, Adriana, nasceu com dons que o próprio Deus colocou nela. Ângela, minha irmã, Aline, minha irmã, nasceram com dons que Deus colocou nelas. Então, nós somos um corpo em Cristo. E Cristo nos fala a respeito disso, a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Nós somos um corpo sem uma mão tem uma função, uma boca tem uma outra função, as pernas têm uma outra função, os olhos têm outra função. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. E nós devemos nos resignar a isso, entender que a inveja, a cobiça, aquilo que é do outro, não nos pertence. Porque nosso Deus, nas suas misericórdias, no seu grande amor, Ele olha para nós e vê, nossa, Andréia, eu tenho para ti isso. Faz com que as tuas habilidades sejam evoluídas, né? Depende também da nossa vontade, da nossa obediência, do nosso esforço em estudar, em ir atrás, em se aperfeiçoar. Mas as habilidades que Ele colocou em cada um, são através dessas habilidades que Ele vai fazer a obra em nós e através de nós. Então eu quero orar para nós começarmos já lá em Gênesis 7, capítulo 7, nós paramos no versículo 16, nós vamos a partir do versículo 17. E tem bastante coisa aí para nós falarmos, para nós aprendermos com Noé e através de Noé, né? Através do que Deus, o Espírito dele quer falar conosco. Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu grande amor, Senhor, obrigada pela tua paciência, meu Deus, tua paciência, tua longanimidade, que todos os dias derrama das tuas misericórdias sobre nós. Senhor, não é nada por nós, meu Deus, mas é a tua graça que vem derramada sobre nós e nos faz, ó Deus, agirmos, Senhor, e andarmos olhando para os teus olhos, olhando para a tua face, Senhor. É o teu Santo Espírito, através do teu poder, Senhor, através da tua glória, Senhor, que vem e se move no nosso meio. E, Senhor, nada
Nada foge àquilo que tu já tens destinado para nós, Senhor. Os teus propósitos irão se cumprir, cada detalhe deles, ó Deus. E nós só te pedimos, meu Deus, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos pacientes, que nós tenhamos intimidade contigo para ouvir a tua voz e para ouvir as tuas instruções, meu Senhor. Nos fortalece nesse dia, Senhor, nos fortalece através dessa palavra e nos ajuda, Senhor, a avançarmos olhando para a tua face, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E dentro do contexto mundial que nós estamos vivendo, essa palavra de Noé, ela vem dentro de um contexto muito favorável, né? Favorável para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, para aqueles que ainda não têm uma intimidade com este Deus, para aqueles que ainda não o conhecem. Eu abri as minhas redes sociais hoje e já vi que lá um político, né, um evangelista, um jovem de 31 anos que estava à frente ali de jovens, né, nos Estados Unidos, foi morto, né? E abri também as minhas redes sociais e vi que o Nepal está numa confusão completa, porque os governadores querem retirar as redes sociais, retiraram, né, a internet, retiraram redes sociais. Tudo uma forma de manipular, tudo uma forma de fazer com que a mentalidade deste mundo, né, o anticristo, que é uma mentalidade que já está aí em vigor, prevaleça. Mas o nosso Deus, ele vem através da palavra dele, nos dizendo: olhem para mim, olhem para a minha face. Os dias estão terminando, os dias estão findando e, e eu estou às portas. Eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a salvação. Eu tenho uma aliança com cada um que me aceita como o seu único e suficiente Salvador. Então, Noé vem num tempo, nós falarmos de Noé, vem num tempo, aqui no tempo de Noé, a palavra nos diz que eles se davam em casamentos, eles estavam vivendo as suas vidas normalmente, com seus banquetes, com o seu trabalho, com as suas atividades, mas dali, no dia determinado pelo Senhor, ele veio e cumpriu aquilo que ele havia se proposto. A palavra de Deus nos fala que nem Jesus, nem os anjos sabem os dias finais, mas ali todas as escrituras que nos levam ali para o Novo Testamento, a igreja primitiva, nos falam que os últimos tempos estão aí. E já se passaram 2000 anos da morte de cruz e da ressurreição de Jesus Cristo e da nova aliança. E ele nos fala nessa nova aliança que ele voltou para os céus, ele está sentado ao lado de Deus Pai, foi preparar morada para todos nós que aceitamos ele como seu Senhor, como único Salvador, como nosso Deus, e ele voltará. E quando ele voltar, ele rasgará os céus de ponta a ponta e todos nós veremos a olhos nus a grandeza, a majestade, o poder, a glória deste Deus. Então acorde e olhe. E é tão incrível isso que Deus se revela em tudo. Ontem eu estava olhando um vídeo de uma árvore que eu gosto muito de plantas, de uma árvore que ele tem uma estaca pontuda assim, e eles tiram, cortam folha por folha daquela árvore, amassam, né? Daí passam nas máquinas, colocam para secar, e depois aquilo ali vira uma palha, que aquilo depois vira um solado, né? As alpargatas, lá no sul do Brasil, são chamadas alpargatas, que são típicas dos gaúchos ali, eles usam. Então, tudo provém do nosso Deus, tudo expressa este Deus, tudo nos fala que nada provém do nada. Tudo vem dentro do contexto, a natureza, os peixes, a alimentação, a nossa vida, os filhos que são gerados, os netos. Eu estou com o meu netinho aí quase às portas. Estou com a minha netinha também, Sara, aí quase às portas, filha da minha sobrinha Nath. Então, a criação, Deus é expresso através da criação em todo o tempo.
Mas a palavra de Deus também nos fala que aquele que está com seus olhos vendados, aquele que está envolto no pecado, aquele que não aceita Deus, que não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não consegue enxergar essa verdade. Não consegue enxergar a verdade que está aí, às claras. Sabe quando a gente está buscando a solução de um problema, estamos buscando a solução de situações e nós não conseguimos encontrar e a gente se esforça, a gente fala com um, fala com outro e daqui a pouco aquela solução ela vem assim, uau, né? Estava aqui na frente dos meus olhos, eu não vi isso. Da mesma forma para aqueles que não veem Deus verdadeiramente, quando simplesmente aceitam Jesus, chamam Jesus para perto, os olhos se abrem, assim como meus olhos se abriram quando eu me batizei e aceitei Jesus verdadeiramente, porque eu não tinha um relacionamento com Ele, eu tinha um relacionamento com Deus, estava em todo o tempo orando a Deus, mas eu não conhecia Jesus. Então, quando eu me batizei, lá em 2012, e aceitei Jesus verdadeiramente como meu único e suficiente Salvador, eu comecei a ler a Bíblia. As palavras não eram mais palavras, era o Espírito de Deus falando comigo. Então, é esse mesmo Espírito que quer falar com você nesse dia. É esse mesmo Espírito que quer tirar você do poço fundo. É esse mesmo Espírito que quer tirar você de uma depressão, de um esgotamento emocional, de um transtorno mental qualquer, de uma doença, de um cancro. É este mesmo Deus que faz milagres hoje. É esse mesmo Deus que muda ambientes, é esse mesmo Deus que abre porta de trabalho, é esse mesmo Deus que muda situações, contextos. Da noite para o dia, Ele pode mudar todos os contextos. Da noite para o dia, a sua vida, a minha vida pode mudar. Aquilo que aos nossos olhos parece impossível, para este Deus não, nada é impossível. Este Deus, Ele traz a realidade, aquilo que ainda não existe. Este Deus faz com que exista aquilo que ainda não existe. Mas nós precisamos ter fé, olhos de fé, para ver a grandiosidade dele. Nós precisamos chamá-lo para que ele esteja conosco. E o Espírito de Deus vai, então, e faz a obra em nós. O Espírito de Deus nos convence do pecado, nos convence das nossas transgressões, nos convence da vida que nós vivíamos e nos traz para uma nova vida. Essa palavra era para alguém, era totalmente fora do que eu tinha. Tinha bastante coisa interessante para hoje, mas eu não vou dar continuidade, Noé. Nós vamos falar amanhã sobre o que eu havia programado para falar hoje. Essa palavra é para alguém. É para alguém que precisa decidir hoje por Cristo Jesus. É para alguém que está tentando tirar sua vida hoje. Eu também já estive dentro desse lugar onde a minha vida não fazia mais sentido. Mas este Deus veio e me trouxe novamente a vida. Este Deus veio, me restaurou, me tirou do poço fundo e me trouxe a vida. E a alegria que nós precisamos, a alegria que nós buscamos, a vida que nós buscamos está em Cristo Jesus. Então entregue a sua vida hoje, aonde você estiver. Eu vou fazer uma oração por isso, aonde você estiver. No poço fundo que você estiver hoje, na depressão, se você está pensando em tirar sua vida hoje, eu declaro vida sobre você. Se você está pensando em terminar a sua dor, o seu sofrimento hoje, eu declaro vida sobre você. Que Jesus te alcance agora, nesse momento, que o Espírito de Deus te alcance neste momento que você está assistindo esse vídeo. A vida abundante que vem dele faz com que o nosso eu seja restaurado, com que a nossa identidade seja restaurada, faz com que a nossa caminhada seja restaurada, faz com que toda a frustração seja eliminada, faz com que a nossa caminhada, os nossos relacionamentos comecem a ter vida, faz com que nós possamos nos sentir novamente amadas, faz com que nós tenhamos sentido na nossa caminhada. Não desista, clame por Jesus. Clame por Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, nós permanecemos na Tua presença porque Tu estás sempre conosco, Espírito de Deus.
Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço hoje, Senhor, vem derramando vida para aqueles que querem desistir, vem derramando vida para aqueles que já não veem mais uma saída, Senhor. Vem derramando vida, Senhor, para aqueles que estão em vícios, ó Deus. Vem derramando vida, Senhor, para aqueles que querem abandonar, Senhor, a vida, o sopro de vida que Tu deste, Senhor, e só Tu podes tirar, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, eu sei qual é o tamanho dessa dor, Senhor. E Tu, Senhor, aquele que sonda todos os corações, sabe, Senhor, qual é o tamanho da dor, Senhor, de alguém que quer desistir de viver, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, vem, Senhor, restaura a vida. Vem, Senhor, aviva agora nesse momento, Senhor, essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Aviva, Senhor, vem retirando da sua mente, Senhor, toda perturbação, Senhor. Vem retirando da sua mente, Senhor, todo o erro, Senhor, todo o conjunto de pensamento destrutivo. Vem destravando as mentes, ó Deus. Vem, Senhor, trazendo a lembrança dessa pessoa, Senhor, memória, Senhor, que ela teve contigo, memórias que ela teve com a família, Senhor, memórias boas, Senhor, desde o nascimento dela, Senhor. Vem trazendo memórias com amigos, ó Deus, em nome de Jesus. Vem restaurando, Senhor, a vida, vem restaurando a alegria, Senhor. Vem, Senhor, restaurando, Senhor, a aliança contigo. Vem, Senhor, em nome de Jesus, mudando, Senhor, o ambiente, Senhor. Vem dissipando todas as trevas, Senhor. Vem trazendo luz, Senhor. Vem, Senhor, abrindo as janelas da alma, Senhor, para que essa pessoa possa te ver, Senhor, para que essa pessoa possa ser resgatada, Senhor. Vem trazendo pessoas, Senhor, que venham, Senhor, até essa pessoa trazendo a tua palavra, Senhor, trazendo o teu ensino, Senhor, trazendo a tua verdade, meu Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Tu és aquele que muda destinos, Tu és aquele que muda ambientes, Tu és aquele que faz com que as bênçãos, Senhor, nos alcancem. Tu és aquele, Senhor, que nos traz a vida e a vida em abundância, meu Deus. Eu declaro vida sobre a minha vida nesse dia, eu declaro vida sobre aqueles que estão assistindo e que ainda assistirão essa live. Eu declaro vida, Senhor, através do poder, Senhor, que Tu me concedeste lá naquela cruz, Senhor. Eu declaro vida sobre todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, que sejam a Tua voz, o Teu Santo Espírito ministrando aqui agora, nesse dia, nesse momento, Senhor, nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. E em qualquer outro tempo que esse vídeo seja visto, que essa live seja vista, Senhor. Que a mesma transformação de cura, que a mesma transformação de libertação, Senhor, alcance todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, essa live, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Ana, bom dia. Eu finalizo essa live, então, com vida. A vida que vem do Espírito, a vida que vem de Cristo Jesus. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é a sua dor, mas este Cristo sabe. Esse Espírito que tem poder sabe. E Ele te alcança agora, nesse dia, nesse momento. Assim como Ele me alcança em todo tempo, em todo momento. Assim como Ele me livrou das garras da morte. Assim como Ele me dá vida, assim como Ele me dá entusiasmo, assim como Ele me faz continuar através dos propósitos que Ele vem colocando no meu coração, através da intimidade, através da oração, através da leitura da palavra, através dos olhos fixos dEle, através da declaração de vida sobre aquilo que parece morto na minha vida. É isso que o Senhor nos pede. Que nós declaremos a vida que vem dEle, a abundância que vem dEle sobre as nossas coisas. E o resto é Ele fará. Mas nós precisamos crer. E Ele aumenta a nossa fé se nós pedirmos também. Eu finalizo então esse dia com essa meditação. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.